assim: ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil, se não tiver apanhado nada? Será que a ave cairá na armadilha se o laço não estiver armado? E será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclamem nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes de Samaria e vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela. Porque o povo de Samaria não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. E entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder e os seus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouçam e deem testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Senhor, obrigado, Pai, pelo dia de hoje, obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor já tem, ó Deus, nos dado uma porção da Tua presença, já tem nos dado um pouco, ó Deus, do Teu toque nessa manhã. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque a Tua presença é real entre nós, em nosso meio e através de nós. Que o Senhor possa nos instruir nessa manhã, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, nos aperfeiçoar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós vimos na última pregação em Amós, que foi a primeira desse livro, que Amós não era um profeta. Amós era um homem que criava gado, que criava ovelhas. Mas neste tempo, os profetas da casa de Deus estavam vendidos, estavam corrompidos. Porque os homens ricos, os reis, aqueles que tinham mais dinheiro, pagavam os profetas para que eles profetizassem apenas bênçãos, para que eles profetizassem apenas coisas boas sobre a vida daqueles homens. Então aquilo que de fato precisava ser profetizado, que era a injustiça que estava ocorrendo no meio do povo de Deus, não estava sendo profetizado, porque os profetas estavam corrompidos, estavam vendidos, e só profetizavam coisas boas, prosperidade, paz. E eles estavam vivendo um tempo de paz, estavam vivendo um tempo de prosperidade. Desde a época de Salomão, essa é a época em que eles vivem um tempo de paz e de prosperidade, desfrutam de um tempo que eles pensam que não vai acabar, que eles acreditam, o povo de Deus, o reino do norte, o reino de Israel, acredita que vai ser um tempo que vai durar para sempre. Na verdade, eles estavam até acreditando que aquelas profecias dos profetas de antigamente, do passado, que falavam que Deus iria instaurar o seu reino e que esse reino não teria fim e que esse reino serviria de luz para todas as nações, eles acreditavam que estavam vivendo aquele tempo.
Só que tem um problema aí. Durante esse tempo de paz e de prosperidade, ao invés do povo de Deus estar adorando o Senhor com mais entusiasmo, ao invés do povo de Deus estar amando o Senhor, obedecendo o Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor havia determinado para eles fazerem, que era serem luz para as nações, que era serem uma espécie de exemplo para todas as nações. Pelo contrário, esse povo, que era o povo de Deus, o reino de Israel, pega esse tempo de paz e de prosperidade, e o que eles fazem com isso? Eles se desviam, eles abandonam a lei de Deus, e eles começam a praticar pecados que causam a ira de Deus, que despertam a ira de Deus. O profeta Amós, ele vai fazer uma metáfora, ele vai dizer que o Senhor é um leão, e que ele está rugindo contra o seu povo. Então os profetas vendidos não foram capazes de profetizar aquilo que o Senhor, de fato, queria dizer ao seu povo. E aí ele pega um homem e levanta esse homem chamado Amós, que era um homem que cuidava de ovelhas, que criava gado, e ele fala: olha, os meus profetas não estão profetizando aquilo que eu quero, então vai você, que não é profeta profissional, que não foi instruído na escola de profetas, mas é você mesmo que vai sair daí do seu vilarejo, da sua cidadezinha chamada Tecoa, e você vai subir até o norte, vai até Samaria, que é a capital do reino de Israel, e você vai até lá e vai profetizar aquilo que eu quero que você diga ao povo. É como se os pastores e líderes proeminentes da nação daqui de Brasília, ou talvez lá de Belo Horizonte, que tem igrejas suntuosas, ou de São Paulo, como se esses profetas, como se esses pastores, esses sacerdotes, não tivessem falando para o povo aquilo que Deus quisesse, como se eles não estivessem instruindo o povo naquilo que o Senhor queria. E o Senhor levanta um homem, talvez um agricultor ali do interior do Goiás, ou sei lá, de Buritis, de Minas Gerais, que é a cidade que o pastor William tem alguns laços, e ele levanta um homenzinho lá daquela cidadezinha, um pecuarista, e pega e fala para esse homem: vai lá para a capital e profetiza aquilo que eu quero que o povo escute. E aí Amós sai ali da sua cidade e vai profetizar em Samaria aquilo que o Senhor queria dizer para o seu povo. E como eu disse para vocês, o povo estava pecando, e não era qualquer pecado, não era um pecadozinho leve. O capítulo 2 vai deixar bem claro quais eram os principais pecados do povo de Deus. As outras nações haviam pecado também, mas Deus está especialmente irado por causa do pecado no meio do seu povo, por causa do pecado no meio da sua casa. Os principais pecados cometidos por esse povo eram o seguinte: injustiça social. Então os homens proeminentes dessa nação não eram apenas os sacerdotes, os pastores, mas eram reis, profetas, sacerdotes, ou seja, a alta classe, os homens que tinham mais influência no meio do povo de Deus, eram os homens mais injustos. Eram homens que pagavam propina para os juízes julgarem as causas a favor desses homens e contra os menos favorecidos. Eram homens que o profeta Amós vai dizer que eles pisavam na cabeça do necessitado. Além disso, além da injustiça social, esses homens também estavam cometendo um pecado que deixa o Senhor irado, que era profanar o seu culto, profanar a sua casa. E na época aqui em Samaria, o templo, se você bem se lembra, o templo não era em Jerusalém, porque aqui Amós está concentrando as suas profecias contra o reino de Israel. Então aqui no reino de Israel, a casa de Deus era em Betel. Betel significa justamente casa de Deus, então era onde eles adoravam. E Amós vai dizer que ali em Betel existiam altares, existiam templos a outros deuses. E além disso, esses homens que eram a classe política e religiosa
cometiam imoralidade sexual, até mesmo na casa de Deus. Então esses pecados, a profanação do culto e a injustiça social, juntamente com a idolatria, imoralidade sexual, foram coisas que despertaram a ira de Deus e que fizeram o leão rugir contra o seu próprio povo. Então aqui no capítulo 3, nós vemos agora Deus falando mais algumas coisas para o seu povo, agora falando sobre esse castigo que viria, que Deus agora iria atuar contra essa maldade que o seu povo estava cometendo. E nós vamos ver isso aqui em 4 pontos. O primeiro, ser povo de Deus não pode ser desculpa para pecar. O segundo, há pecado no meio do povo de Deus. Terceiro, o Senhor nos alerta acerca desse pecado. E quarto, o Senhor destrói os ídolos no meio do seu povo. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria tratar com vocês, que está aqui do verso 1 até o verso 2, onde nós lemos: ouçam a palavra que o Senhor Deus fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Então, primeiro ele está dizendo: olha, vocês são o meu povo, eu escolhi vocês, eu tirei vocês do Egito, eu salvei vocês daquela escravidão que vocês viviam, da casa da servidão do Egito, eu escolhi vocês, e eu disse para vocês: vocês serão o meu povo, e eu vou ser o Deus de vocês. Povo eleito, nação santa, sacerdócio real. Com essas palavras, Deus tirou aquele povo do Egito, e Ele está falando para esse povo, alguns séculos depois: olha só, filhos de Israel, eu vou falar uma coisa para vocês, ouçam a palavra do Senhor, que fala contra vocês, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. E ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi, portanto eu os punirei por todas as suas iniquidades. Então, meus irmãos, ser povo de Deus não pode ser desculpa para pecar. Aquele povo acreditava que por eles serem povo de Deus, eles não seriam punidos, que eles iriam cometer qualquer pecado e qualquer atrocidade, e Deus iria como se acobertar esses pecados, passar a mão na cabeça daquele povo. E não é isso que está acontecendo, pelo contrário, Deus está dizendo que o pecado deles é mais grave porque eles conhecem a vontade de Deus, porque eles sabem o que Deus quer que eles façam. E sabe, meus irmãos, eu estava pensando sobre isso, hoje também é do mesmo jeito. Nas igrejas brasileiras, tem muita gente, tem muito pastor, muito crente que acredita que simplesmente porque eles são povo de Deus, que eles podem continuar cometendo os seus pecados e as suas atrocidades e que nada vai acontecer com eles. Mas não é isso que nós estamos vendo aqui. Ser povo de Deus não pode ser desculpa para pecar. Deus também olha para o pecado do seu povo e especialmente Ele olha para o pecado desse que diz que é seu povo. Sabe aquele mandamento que fala: não usarás o nome de Deus em vão? É exatamente isso. Quando nós levantamos as mãos e dizemos: eu sou povo de Deus, eu sou seguidor de Jesus Cristo, eu sou discípulo de Cristo, nós temos que viver uma vida de acordo com a vida que o discípulo de Cristo vive. Mas não é isso que o povo está fazendo, pelo contrário, eles batem no peito e falam: eu sou povo de Deus, mas eles vivem uma vida em desacordo com essas palavras, e eles acreditam que eles não vão ser punidos. O segundo ponto, que está do verso 3 até o verso 6, há pecado no meio do povo de Deus. Um grande engano que nós podemos ter e cometer é pensar o seguinte, né? Na igreja não tem pecado. O povo de Deus é um povo santo. Mas o que Deus está mostrando aqui, está falando por meio do profeta Amós, é o contrário. Que há pecado no meio do povo de Deus. Ele fala assim: será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado uma presa? Ou seja, será que Deus está denunciando esse povo, falando que esse povo estava em pecado, sem que ele não tivesse visto o pecado no meio do povo? Pelo contrário, há motivo para Deus falar sobre esses pecados que estavam acontecendo no meio do povo. O povo de Deus não era o povo
santo, imaculado. Pelo contrário, tinha pecado no meio do povo de Deus, na casa de Deus tinha pecado, eles não eram inocentes. E aí Deus fala: vocês pensam que só por serem um povo escolhido, vocês escaparão do meu juízo? E aqui, meus irmãos, eu volto a refletir sobre a nossa condição, aqui, a igreja brasileira, o povo de Deus atualmente. Será que não há pecado no meio do povo? Lá no tempo de Amós, os principais pecados eram injustiça social, profanação da casa de Deus com imoralidade e idolatria. Será que isso não acontece no nosso tempo? Acontece, meus irmãos. Acontece, e nós precisamos falar sobre isso. Assim como Deus não deixou encoberto os pecados que aconteciam no meio do seu povo naquele tempo, nós temos que parar e refletir sobre o pecado da igreja nos dias de hoje. E alguns desses pecados são o seguinte: assim como Amós denuncia a violência, olha só o que ele diz lá no verso 10. Porque o povo de Samaria, que era o povo de Deus, não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Será que não há violência na casa de Deus nos dias de hoje? Ah, meus irmãos, e um dos pecados que nós mais vemos no meio do povo de Deus hoje, e que nós temos que falar, e temos que pensar sobre isso, tratar sobre isso, refletir sobre isso, é um pecado, por exemplo, da violência contra a mulher. Hoje nós estamos, nós ficamos sabendo por meio das redes sociais, e até por meio de pessoas que nós convivemos e contam para a gente, de, por exemplo, diáconos, presbíteros e pastores que agridem as suas mulheres. Assim como nos tempos de Amós, a casa de Deus estava cheia de violência e devastação, os seus palácios estão cheios de violência e devastação, hoje, no meio do povo de Deus, existem líderes religiosos que batem nas suas esposas. Isso é um fato. Aqui no nosso meio, pelo menos eu acredito que isso não tenha acontecido. Mas se tiver, se tiver alguma mulher aqui no nosso meio que está sofrendo violência doméstica, violência psicológica, não é? Essa ainda é mais comum nas igrejas do que a violência física, que é a violência patrimonial, quando o homem exerce sobre a mulher um tipo de... como se ele dissesse assim: olha, eu que banco você financeiramente, você depende de mim financeiramente, então você vai fazer o que eu quiser, e ele destrata a sua esposa por causa disso. Isso acontece no meio do povo de Deus hoje? Acontece, meus irmãos. Acontece. E nós, como igreja, como povo de Deus, não podemos acobertar esse tipo de situação. E infelizmente muitas igrejas estão acobertando. Tem pastores que tomam conhecimento desse tipo de violência, seja física, psicológica, patrimonial, como a Ainara disse, e eles acobertam isso e querem tratar isso internamente, sendo que, primeira coisa, violência doméstica, principalmente a violência física contra a mulher, não é apenas pecado, mas também é crime. Então, se alguma mulher que sofre violência doméstica chegar diante de você e contar para você essa violência, não é algo que você tem que tratar simplesmente orando e dizer para ela ter paciência. É um crime. Isso precisa ser denunciado para a polícia. Nós precisamos falar sobre isso, porque talvez você não está passando isso em casa, mas você sabe de alguém que está passando. E nós, como povo de Deus, não podemos acobertar esse tipo de crime nas nossas igrejas. Não apenas pecado, mas crime. Então, assim como Deus não queria que o seu povo simplesmente deixasse, jogasse para debaixo do tapete esses pecados que eram cometidos no meio da casa de Deus,
Ele não quer isso hoje. Sabe, meus irmãos, Cristo morreu pelos nossos pecados, nós estamos perdoados pelos nossos pecados? Sim, estamos. Mas nós temos que crer nisso, nos arrepender disso e colocar as nossas maldades diante dele para que ele nos transforme. Não é simplesmente falar assim, eu sou povo de Deus, Deus me salvou, eu já ganhei a salvação, então eu vou continuar pecando aqui, eu vou continuar cometendo violência contra a minha esposa porque eu já fui perdoado. Não, pelo contrário, se você tem uma mentalidade dessa, de que por ser salvo, você pode continuar pecando à vontade, isso demonstra que você não foi salvo. Isso demonstra que você pode até conhecer sobre Cristo, conhecer sobre a obra de Cristo, mas não desfrutar, não de fato ter sido alcançado por essa obra que Cristo fez. Imoralidade. Quantas vezes eu não ouço de pastores que utilizam da sua posição de liderança para coagir sexualmente mulheres dentro da igreja? Quantas vezes nós não vemos? Toda semana praticamente sai uma notícia dessa, meus irmãos. Nós não podemos aceitar isso. E se você sabe de alguém que está em alguma igreja sendo coagido sexualmente por causa de um pastor, você não pode simplesmente se calar e dizer, eu não quero me meter nesse problema. Não. Deus nos chama para ser luz do mundo e sal da terra, é para que a gente também se revolte com as injustiças que acontecem ao nosso redor. É por isso que ele levanta Amós, um homem que era um agricultor, um homem que era um pecuarista, para sair lá da cidadezinha onde ele morava e ir na capital denunciar os pecados da classe religiosa. Então não importa se você não é pastor para se envolver no problema, você é filho de Deus, você é crente, você tem que se envolver nos problemas que acontecem no meio do corpo de Cristo. Não é aquela história de briga de marido e mulher, não se mete a colher, pelo contrário, se estiver acontecendo um crime ali, meus irmãos, nós somos mais que responsabilizados. Olha só, eu vou contar, por exemplo, algo que aconteceu com um tio meu, numa família próxima à minha. Esse meu tio é casado com uma mulher, e na família dela acontecia um pecado um crime de abuso de uma criança lá. Um homem lá dessa família abusava de uma criança. Quando essa menina cresceu, ela contou, para os pais e tudo mais, eles foram para a polícia e tudo, está correndo o processo, o cara provavelmente vai ser condenado. O meu tio foi chamado a depor, porque essa moça falou que em uma dessas oportunidades em que ela sofreu um abuso, o meu tio estava presente no ambiente. Embora ele não soubesse que estava acontecendo, e de fato ele não sabia, mas ele estava presente. Era uma festa de aniversário, ele estava sentado numa mesa. Nessa mesa, além dele, estava sentado o cara que era o abusador, e ele pegou essa criança no colo e abusou dessa criança. E meu tio estava na mesa, ele não percebeu, de fato ele não viu. Só que ele estava presente, conversando. E essa menina falou que isso aconteceu em determinado dia, na casa e tal, e meu tio estava à mesa. E ele foi chamado para depor. O que eu quero dizer com isso? Que se você está sabendo de algum caso que acontece, de violência, de abuso, você pode ser responsabilizado também. Se você está sabendo que isso está acontecendo e não denuncia, não se intromete, se você não coloca a colher, que é o que nós fomos ensinados, em algum momento você pode ser responsabilizado por isso também. Então não tenha medo de praticar o ato de justiça, de denunciar abusos que acontecem. E nós estamos tratando aqui principalmente da casa de Deus, da igreja, do povo de Deus. E isso acontece, meus irmãos, isso acontece. Tem outros pecados, injustiça social, sabe? Isso aqui é algo que acontece demais também. Quantas igrejas não abusam financeiramente dos seus membros, meus irmãos? Pessoas que chegam lá com poucas condições, que mal têm dinheiro para conseguir se manter ali no mês. E alguns pastores insistem que eles têm que dar não apenas o dízimo, mas o trízimo, e a primícia, e a oferta voluntária. E eles
fazem de tudo e coagem essas pessoas, abusam financeiramente dessas pessoas, arrancam até o que essas pessoas não têm, e enriquecem, constroem os seus palácios. É exatamente isso que está acontecendo aqui no capítulo 3 de Amós. Esses homens estavam enriquecendo, construindo casas de marfim, que eram um material caríssimo, com o dinheiro dos necessitados, meus irmãos. Isso eu tenho certeza que não acontece aqui. Aqui não, meus irmãos. De fato não acontece. Graças a Deus, desse pecado nós estamos livres. Não quer dizer que não cometamos outros, mas desse nós estamos livres. Nós não exploramos financeiramente os nossos irmãos aqui, principalmente os mais necessitados. De fato, isso não acontece. E se porventura vier a acontecer, não permita, meus irmãos. Não permita. Sabe? Não deixe que isso aconteça. E se você conhece alguém que está numa igreja, que está explorando algum parente, amigo seu financeiramente, fale para ele que isso não é a vontade de Deus, que Deus não mandou eles passarem necessidade para que os pastores estivessem construindo casas de marfim. Não foi isso que Deus quis, mandou, ordenou para ninguém, meus irmãos, para ninguém. Então há pecado no meio do povo, e Deus está falando: será que o leão vai rugir sem que encontre presa? Não, ele viu que tinha coisa errada e ele está rugindo contra o seu povo. Terceiro ponto, o Senhor nos alerta, que está do verso 7 até o verso 11. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Senhor Deus falou: quem não profetizará? Então proclamem nas fortalezas de Asdod, nos palácios da terra do Egito. O Senhor nos alerta, o Senhor mostra o pecado, Ele fala, Ele repete, para que nós nos arrependamos, para que o pecado seja tratado, meus irmãos. Então não é assim que Deus simplesmente viu a sua igreja, o seu povo cometendo pecado, Ele foi lá e destruiu tudo, não. Pelo contrário, nós vimos nos capítulos anteriores, no capítulo 1 e no capítulo 2, que o Senhor é misericordioso, tardio em irar-se. Ele fala: por causa de uma transgressão, quer dizer, capítulo 2, por exemplo, verso 6, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, ou seja, Ele é misericordioso e tardio em irar-se. Não é a primeira vez que o povo está pecando, esse pecado está acontecendo faz tempo, e eu estou dizendo para vocês, faz tempo para vocês se arrependerem, e vocês continuam cometendo e acobertando. Então, por causa de 3 transgressões, sim, por causa de 4, aí sim, o Senhor vai agir. E aí ele traz uma nação ímpia, que eram os assírios, e ele destrói o reino de Israel, o reino do norte. E esse reino nunca mais vai se levantar, meus irmãos, nunca mais. Então o Senhor, Ele nos alerta, Ele nos mostra, Ele fala do pecado que está acontecendo para que a gente se arrependa. Ele fala das nossas injustiças, dos ídolos que nós estamos construindo no nosso coração. Ele nos alerta para que a gente pare e se arrependa, porque Ele é misericordioso e tardio em irar-se. Senhor Jesus Cristo, quando veio aqui à terra, Ele passou 3 anos, meus irmãos, avisando, pregando, anunciando e falando: arrependam-se, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E especialmente para os homens que tinham mais influência religiosa na nação, que eram os escribas, os fariseus e os mestres da lei. E Ele insistia com esses homens: olha, vocês estão pecando assim, assim, assado. E Ele falava especificamente o pecado que aqueles homens estavam cometendo. Vocês devoram as casas das viúvas, vocês colocam um fardo sobre o povo que nem vocês mesmos podem suportar. Arrependam-se, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. E aqueles homens não se arrependeram, pelo contrário, eles mataram Jesus. E o que aconteceu? No ano 70, depois que Cristo ressuscitou, ascendeu aos céus, aquele povo foi destruído, a cidade foi destruída. A mesma coisa que aconteceu aqui nos tempos de Amós, aconteceu também no Novo Testamento, depois que aqueles homens mataram Jesus Cristo. A cidade foi destruída, o templo foi destruído, eles foram aniquilados. Então, meus irmãos, o Senhor nos avisa, Ele nos dá chance para nos arrependermos.
As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Mas acontece que, se, por exemplo, aqui na nossa igreja, estiver acontecendo um pecado, e o Senhor está falando que esse pecado está acontecendo, e a gente está insistindo, está acobertando, está continuando com esse pecado, uma hora, meus irmãos, a bolha vai estourar. Uma hora o leão vai rugir. Então é por isso que ele traz a gente aqui domingo após domingo para nos instruir, sabe, para nos aperfeiçoar, para pegar a gente como um vaso e quebrar e fazer um vaso novo, para que a gente de fato possa ter uma mudança de vida. Ele nos alerta. E o quarto e último ponto, o Senhor destrói os nossos ídolos, que está do verso 12 até o verso 15. Ele está dizendo basicamente: no dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, verso 14, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno, a casa de verão, as casas de marfim ficarão em ruínas, as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. O que Amós está dizendo para esse povo aqui, basicamente? Olha, vocês construíram tudo isso às custas de pecado, às custas de sangue inocente. Vocês construíram altares, construíram casas, vocês profanaram o culto, vocês têm casa de inverno, casa de verão. Essas casas de marfim, esses palácios que vocês construíram às custas dos necessitados, eu vou destruir os ídolos que vocês construíram, ídolos no culto, ídolos financeiros, eu vou destruir tudo isso. O Senhor destrói os nossos ídolos. Para os nossos tempos, duas aplicações. Primeiro, alguns de nós ficam revoltados com o abuso desses pastores. O Senhor vai rugir, meus irmãos. Em algum momento o Senhor vai destruir tudo que esses homens estão construindo com sangue inocente. Tudo que esses homens estão construindo com abuso, com pecado, tudo que esses homens estão construindo com exploração, tudo isso vai ser destruído em algum momento. Você pode ter certeza que Deus está vendo e que Deus vai rugir em algum momento. É porque Ele é misericordioso e tardio em irar-se, talvez por isso que a gente está pensando que Ele está demorando a agir. Sabe, o salmista, ele vai dizer, quando ele olha para o mal que esses homens estão cometendo e vê que esses homens não estão sendo punidos, aí depois ele pensa e fala: Deus está colocando eles em lugares escorregadios, para que eles possam continuar pecando e amontoando sobre si essa ira, para que o cálice da ira de Deus encha, e uma hora Deus vai derramar sobre esses homens que são, sabe, que não se arrependem, meus irmãos. Então Deus vai tratar com esses homens. Deus mostra que Ele está tratando com a maldade e que em algum momento Ele vai destruir esses ídolos. Vocês profanaram o meu culto, adoraram outros deuses. Eu vou entrar na casa de Deus em Betel e vou destruir o altar que vocês construíram. Deus vai destruir os altares que esse povo construiu com ídolos na casa de Deus. E aqui eu tenho uma crítica a fazer. O povo de Deus, nessas eleições especialmente, eu nunca tinha visto isso acontecer nas outras, meus irmãos, mas nessa foi uma coisa nojenta. O que líderes religiosos fizeram com a casa de Deus, erigendo altares, construindo ídolos para homens. E Deus foi lá e destruiu o ídolo que a grande maioria desses líderes religiosos estava construindo, justamente para mostrar para esses homens que a esperança deles não está em nenhum homem, mas que a esperança deles está em Cristo. E quanto mais esses homens quiserem construir ídolos na casa de Deus, o Senhor vai lá e vai destruir esses altares que eles estão construindo para esses ídolos. E eu não estou falando apenas de ídolos políticos, mas de ídolos de música gospel, ídolos
de pastores, influenciadores digitais. A casa de Deus, muitas vezes aqui no Brasil, está se tornando uma casa de ídolos. Estão construindo altares para homens, meus irmãos, para políticos, para cantores, para pastores famosos. E vira e mexe, por que você acha que vira e mexe a gente escuta que um pastor famoso descobriu que ele estava em adultério, que ele estava abusando de alguém? Porque o Senhor destrói esses ídolos que os crentes estão construindo para si próprios. Ele não permite que isso continue acontecendo na casa dele, ele limpa a casa dele. Assim como Cristo foi lá no templo e derrubou as mesas dos cambistas, de tempos em tempos o Senhor vai e limpa a casa dele desses ídolos que estão sendo construídos. É por isso que nós vemos tantos e tantos escândalos de pastores. Porque Deus não permite, meus irmãos, que na casa dele sejam erigidos altares para outros deuses, para outros homens. A glória na casa de Deus é somente a Ele. A glória na casa de Deus é ao que Cristo fez. O que nós devemos amar, adorar aqui, é o que Cristo fez, é o Evangelho, é a obra da redenção. É o que Ele vem fazendo desde Gênesis, escolhendo um povo e redimindo esse povo para si. E nós fomos atingidos e alcançados por essa obra redentiva. E é isso que nós devemos amar, louvar, cantar e adorar aqui. Todas as vezes que os homens levantam altares para ídolos dentro da igreja, de tempos em tempos o Senhor vai lá e derruba esses ídolos para mostrar que nós não devemos adorar homens. O Senhor destrói os nossos ídolos. Ele destruirá justamente aquilo que esses homens construíram por meio do pecado. É isso que Amós está dizendo. No tempo de Amós, esses homens tinham construído palácios e altares, e o Senhor vai lá e destrói isso. E no nosso tempo, o que o povo de Deus está construindo por meio do pecado? Se for dinheiro, se for riqueza, se for reputação, se for poder, isso vai ser destruído em algum momento. O que foi construído por meio do pecado, Deus vai destruir, meus irmãos. Deus vai destruir. Isso Ele faz porque Ele se importa com o seu povo, porque Ele ama o seu povo. Amós está dizendo, no capítulo 3, verso 12, onde nós lemos: assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel, que vivem em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Sabe, meus irmãos, Deus trata o seu povo porque Ele ama esse povo, porque Ele quer que esse povo, em algum momento, seja de fato aquilo que Ele sempre planejou: irrepreensíveis, povos que sejam luz para as nações. Então, quando o povo que está fora da igreja olha para a igreja, eles têm que encontrar, de fato, exemplos, meus irmãos. Eles têm que encontrar pessoas que são misericordiosas, generosas, justas. Eles têm que encontrar aquilo que Cristo foi. O que Cristo foi para o mundo é o que o corpo de Cristo precisa continuar sendo. E quando Deus olha para o seu povo, para o corpo de Cristo, e Ele vê que isso não está acontecendo, Ele trata esse povo, e isso muitas vezes dói. E falando justamente sobre Jesus Cristo, Ele denunciou os pecados do povo de Deus na sua época. Assim como Amós denuncia e trata o pecado aqui, Cristo da mesma maneira fez isso no seu tempo. Ele nos chamou ao arrependimento. Ele inaugurou uma nova mentalidade sobre a adoração, mostrando que a adoração não era mais no templo, não era mais no monte, mas era uma adoração dentro do coração, em espírito e em verdade. O que isso quer dizer? Que se no passado os homens construíam ídolos nos templos, agora Deus está dizendo que Ele tem que destruir os ídolos internos, os ídolos que nós construímos no nosso coração, e Ele faz isso porque Ele se importa com a gente, porque Ele nos ama. E que o reino dele é um reino de justiça. Se Amós denunciava as injustiças sociais, Cristo também no seu tempo, o reino de Cristo é um reino de justiça.
E como ele fazia isso, meus irmãos, na sua época? Ele não eliminou as diferenças entre os povos. Você percebe, ele chama 12 discípulos, cada um de um jeito. Ele chama um publicano e aquele que era contra o Império Romano, Zelote. Ele chama um publicano e um zelote, inimigos mortais. E esses dois homens viram discípulos dele, e ele não elimina as diferenças entre eles, mas ele mostra que há algo que nos une, apesar das nossas diferenças. Ele nos vê diferentes, ele nos vê nas nossas diferenças, mas ele nos une em torno de algo maior. E isso não quer dizer que ele foi indiferente às injustiças que acontecem. Pelo contrário, se você pensa que Cristo foi indiferente às injustiças do seu tempo, ele não foi, meus irmãos. Ele chorou com os que choram, ele se alegrou com os que se alegram, ele denunciou diversas vezes o amor ao dinheiro, porque Cristo entendeu e ensinou o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque é o amor ao dinheiro que faz o homem praticar as outras injustiças. É o amor ao dinheiro que faz o homem pisar a cabeça do necessitado. É o amor ao dinheiro que faz o homem explorar alguém que é inferior a ele. Então Cristo denunciou diversas vezes o amor ao dinheiro, o apego aos bens materiais. Essa foi a maneira que Cristo tratou as injustiças do seu tempo, falando para os seus discípulos, para eles não se importarem com essas coisas, para eles não se apegarem a essas coisas que a traça e a ferrugem comem e corroem. Foi assim que ele tratou. De maneira que os discípulos de Cristo não podem ser apegados com as coisas desse mundo, meus irmãos, com bens materiais, com riquezas, com marcas, sabe, com carros, coisas boas. Isso não quer dizer que você não pode ter coisas boas, mas que se o seu coração estiver nessas coisas, o Senhor em algum momento vai arrancar, porque isso se tornou um ídolo para você. Então foi assim que Cristo tratou as injustiças no seu tempo. Ele também ensinou a repartir o pão. Ele ensinou a gente a dividir, a repartir, a pegar aquilo que nós temos e multiplicar para as outras pessoas. Foi dessa maneira que Cristo tratou as injustiças no seu tempo. E Cristo tratou a idolatria, meus irmãos, no coração do homem. A idolatria ao dinheiro, aos bens materiais, levam os homens à ganância. E o homem, nessa condição de ganância, pratica injustiça social. Cristo trata essa idolatria. A idolatria ao poder leva o homem a pisar na cabeça de quem está embaixo dele para conseguir conquistar, para ascender. Cristo ensinou a quem quiser ser o maior, ser o menor. Ele ensinou que o maior tem que servir. Ele ensinou que o maior tem que servir e não ser servido. Dessa maneira ele desconstrói e derruba o ídolo no nosso coração que quer ser alimentado com poder. A idolatria regional, pela terra, pelo espaço, pelo país, ele desconstruiu isso. Na sua época, os judeus tinham uma idolatria pela pátria, eles queriam destruir o Império Romano, reconquistar o reino, e até depois que Cristo ressuscitou lá em Atos, eles falam: Senhor, quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Idolatria, sabe, pela pátria, pela terra, pelo povo, e o Senhor desconstrói isso. Essa idolatria, esse tipo de idolatria pela pátria, pela terra, pelo povo, sabe o que isso conduz? Conduz a preconceito, a racismo. Foi isso que aconteceu na época de Hitler. Idolatria pela pátria, pelo sangue, pelo povo ariano. O que aconteceu? Preconceito, matou judeus, matou negros. E essas idolatrias que a gente vai construindo nos nossos corações, Cristo tratou. De que maneira? Mostrando, meus irmãos, que esses ídolos do nosso coração têm que ser desconstruídos. Mostrando que, para essa idolatria da terra e do povo, que o reino dele é um reino que não é desse mundo. É um reino que transcende barreiras, que transcende divisas, mostrando que o reino dele é um reino de toda tribo, raça, língua, cor e nação. É assim que Cristo tratou essas idolatrias que acontecem dentro dos nossos corações. Mas é isso, meus irmãos, o pecado precisa ser tratado.
Sabe por quê? Porque o próprio Cristo, lá no finalzinho do seu ministério, ele faz um sermão profético e ele fala o seguinte: quando chegar lá naquele tempo, eu vou julgar os homens, e eu vou separar os bodes das ovelhas. E aqueles que cometem injustiça social são os bodes. Sabe por quê? Porque eu tive fome e eles não me deram de comer. Eu tive sede e eles não me deram de beber. Eu estava nu e eles não me vestiram. E esses homens vão olhar para Cristo e vão falar: Senhor, mas nós expulsamos milhões de demônios em teu nome. O meu ministério lá em Brasília era o maior que tinha. Quantas pessoas eu não converti a Jesus? Quantas pessoas nas minhas cruzadas não foram convertidas? Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. E Cristo vai olhar para esses homens naquele dia e vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos de meu Pai. É por isso que nós temos que tratar o pecado dentro da igreja. Porque dentro da igreja tem bode e tem ovelha. E geralmente, como que o bode é conhecido? Pelas suas obras. Porque ele pratica injustiças sociais. Ele pratica violência. Ele pratica a maldade. Ele é ganancioso. E é por isso que nós temos que tratar. Porque tem gente que é ganancioso hoje, mas que Cristo vai transformar, vai mudar. Tem gente que é bode hoje, mas que ele vai curar, ele vai mudar, ele vai aperfeiçoar, ele vai pegar esse vaso, vai quebrar e vai fazer um vaso novo, e vai se tornar uma ovelha. E lá naquele dia ele vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. É por isso que nós precisamos tratar sobre isso dentro da igreja. Porque há esperança, porque há redenção. Até mesmo para quem é bode hoje ainda há redenção. Agora, se o bode, mesmo diante da palavra de Deus, não quiser continuar sendo bode, aí vai ser aquele versículo que o pastor William falou, que Cristo veio para o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E logo no verso seguinte ele diz: e quem crer nele será salvo, mas quem não crer já está condenado. E o bode, meus irmãos, pode falar o que for, ele continua sendo um bode, se ele não crer em Jesus Cristo. É por isso que a gente trata do pecado e denuncia o pecado, porque até para esses bodes ainda há uma esperança. Deus é misericordioso, tardio em irar-se, e Ele pode salvar esses bodes quando Ele quiser. Amém? Então é isso. A gente termina aqui o segundo sermão de Amós. Eu vou orar enquanto os irmãos se preparam para cantar a última música. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e nos dão esperanças, Pai, de nos arrependermos e de sermos tratados pelo Teu Espírito. Esse mesmo Espírito que levou Amós a denunciar o pecado no tempo dele, é o Espírito que nos trata, que nos molda, que nos quebra, que nos faz um vaso novo. O que eu te peço nessa manhã, baseado na palavra, no sermão que foi pregado, Pai, é que em nome de Jesus, o Senhor destrua os nossos ídolos do coração, e que o Senhor nos levante para nós denunciarmos as injustiças sociais, as violências, as profanações do Teu culto que acontecem no nosso meio. Em nome de Jesus, se essa profanação, se essa injustiça, se essa maldade tem acontecido por meio da gente, por meio de nós, que em nome de Jesus, por mais que doa, que o Senhor possa nos corrigir, nos tratar e nos moldar, Pai. Em nome de Jesus, que no nosso meio não haja injustiça, violência e maldade, mas que no nosso meio haja amor, misericórdia, justiça e paz, no Teu nome.